Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Conquistando o Coração da Princesa Senju, capítulo 301. Diga-me o que mais você quer. Kawakaze podia sentir que Kakuzu ainda tinha algo que hesitava em dizer. A liderança de Konoha não pode me atacar novamente. Kakuzu finalmente admitiu o que estava pensando. Ok, eu prometo, respondeu Kawakaze com uma resposta limpa e decisiva, deixando Kakuzu momentaneamente atordoado. Voltarei para tratar de assuntos oficiais em breve. Você não causou muitos problemas para Konoha, então deixá-lo ir não é grande coisa. Mas bem, o tom de Kawakaze mudou, e Kakuzu imediatamente ficou mais atento. Apenas diga, Kakuzu insistiu, com os olhos cheios de expectativa, um olhar que agradou muito Kawakaze. Você não pode contar esse dinheiro para mais ninguém, entendeu? Disse Kawakaze em voz baixa, terminando com uma piscadela maliciosa. Entendo, respondeu Kakuzu rapidamente, finalmente baixando a guarda. Ele percebeu que enquanto Kawakaze quisesse manter aquele dinheiro em segredo, não ousaria recuperá-lo. Se tornasse público, o dinheiro seria classificado como fundos públicos, deixando Kawakaze sem uma única moeda em seu nome. Estou aliviado então. Posso explicar para minha esposa quando voltar, disse Kawakaze com um sorriso caloroso. Só ele conhecia a escuridão por trás daquela expressão. Ele nunca teve a intenção de ficar com o dinheiro para si, e Tsunade também não se rebaixaria a embolsá-lo. 900 milhões de RY era uma quantia significativa, mas não mudaria a vida deles. E a senhora Okage é realmente uma pessoa de caráter, Kakuzu refletiu em voz alta, sem nenhuma suspeita. Ele ouvirá rumores de que o Okage de Konoha era viciado em apostas, alguém com predileção por dinheiro. Na mente de Kakuzu, Kawakaze e Tsunade eram farinha do mesmo saco, ambos inerentemente indignos de confiança. Certo, não vamos perder mais tempo conversando, disse Kawakaze enquanto se levantava, pronto para ir embora. Vou procurar alguém para te atender. Só se certifique de que você cuide do resto. Eu sei, respondeu Kakuzu, com um sorriso se espalhando pelo rosto. Embora angustiado com o dinheiro, Kakuzu sentiu-se sortudo por ter garantido sua vida no processo. Certo, espere só um momento. Kawakaze abriu a porta e saiu, com um sorriso crescente que ele não conseguia conter se espalhando por seu rosto. Senhor Kawakaze, já terminou de interrogá-lo? Perguntou um dos Zambu originais. Eles permaneceram por perto, prontos para responder ao chamado de Kawakaze a qualquer momento. Quase. Só fique de olho lá de fora. Já volto, respondeu Kawakaze antes de desaparecer com um sorriso, deixando o grupo para trás. Irmão mais velho, voltei. Kawakaze se jogou no sofá com um baque alto. Tão cedo? Perguntou Sakumo, com um toque de surpresa na voz. Ele já sabia há algum tempo que Kawakaze tinha que resolver. Você não sabe quem eu sou, disse Kawakaze presunçosamente, com um tom de voz carregado de arrogância que praticamente implorava por uma reprimenda. Certo, só me conta o que houve. O olhar penetrante de Sakumo deixou claro que ele não estava no clima para brincadeiras. Se não fossem irmãos, Kawakaze teria imediatamente percebido que algo estava errado. Chame os ninjas médicos. E Minato também, disse Kawakaze sem hesitar, indo direto ao ponto. Pouco tempo depois, Minato e o ninja médico chegaram ao escritório de Sakumo. Você virá comigo em um momento, Kawakaze instruiu, apontando para o ninja médico. Sim, Lorde Kawakaze, respondeu o ninja médico respeitosamente. Minato, vem aqui, Kawakaze acenou. Minato se aproximou lentamente, e Kawakaze se inclinou para sussurrar algo em seu ouvido. Você entendeu? Kawakaze perguntou depois de terminar. Entendido, sensei. Vou cuidar disso agora mesmo, respondeu Minato, embora sua expressão sob a máscara se contraísse levemente. O sensei é realmente um sem-vergonha. Vamos, disse Kawakaze, torcendo o pescoço com um sorriso satisfeito, claramente satisfeito com o que considerava um plano brilhante. Os ninjas médicos o seguiram porta afora, enquanto Minato e Sakumo trocaram breves despedidas antes de partirem também. Trate-o, disse Kawakaze, apontando para Kakuzu enquanto conduzia os ninjas médicos para a sala de interrogatório 3. Sim, respondeu o ninja médico, um pouco confuso, mas seguindo a ordem sem questionar. Obrigado, disse Kakuzu educadamente dessa vez, sentando-se em silêncio, sem sua ferocidade habitual. Respondeu o ninja médico suavemente sem dizer muito mais. Chakra verde brilhou em suas mãos enquanto ele começava a curar os ferimentos de Kakuzu. Após cerca de um quarto de hora, o ninja médico, agora suando profusamente, completou o tratamento. Lorde Kawakaze, ele se recuperou, relatou o ninja médico, tendo dedicado todo o seu esforço à cura. Você trabalhou duro. Pode ir agora. Seus esforços serão recompensados no futuro, disse Kawakaze. Com isso, a boca de Kakuzu se curvou ligeiramente. Em sua mente ele imaginou Kawakaze subornando o ninja médico, o que de alguma forma o deixou ainda mais tranquilo. Eu não mereço, respondeu o ninja médico humildemente antes de se retirar. Ele já estava grato pela oportunidade de ajudar Kawakaze e não ousaria esperar uma recompensa. O que você diz? Metade primeiro? Perguntou Kawakaze enquanto se sentava novamente em frente a Kakuzu. Sem problemas, Kakuzu concordou sem hesitar. Você não tem isso com você, tem? Perguntou Kawakaze, quase com pena de pensar se Kakuzu tivesse. Uma revista corporal prévia teria sido suficiente. Não, como eu poderia carregar tanto? Kakuzu respondeu, dissipando as dúvidas de Kawakaze. Tenho tudo depositado em bancos de vários países importantes.
As senhas são a chave, não a pessoa, explicou Kakuzu. Vou te dar algumas senhas primeiro, e você pode me liberar depois de confirmá-las. Kakuzu nem estava tentando enganar Kawakaze, mas ainda temia que sua honestidade pudesse ser questionada. Certo. Se for fácil conversar com você, também serei, disse Kawakaze. Assim que você confirmar as senhas e não houver problema, eu mesmo garantirei que você seja mandado para fora da vila. Ele falava como se fosse um homem de palavra. Você tem caneta e papel? Perguntou Kakuzu, olhando ao redor da sala, mas não encontrando nada na mesa. São só algumas senhas. Como eu pude não lembrar delas? Disse Kawakaze com um sorriso desdenhoso. Essa é realmente um pouco difícil de lembrar, respondeu Kakuzu, sabendo quão complexas eram suas senhas. Está tudo bem. É só dizer, disse Kawakaze, exalando uma confiança inexplicável em sua memória. Certo. Kakuzu se aproximou e começou a dizer as senhas. Kawakaze ouviu atentamente sem demonstrar reação. Depois que Kakuzu terminou, ele olhou para Kawakaze com os olhos cheios de curiosidade. Alguém, pegue papel e caneta, disse Kawakaze finalmente, coçando a cabeça. A senha era complicada demais para memorizar. Entendo. Eu compliquei demais, admitiu Kakuzu, amaldiçoando silenciosamente, mas assumindo a culpa. Ainda é mais conveniente anotar, murmurou Kawakaze, com o rosto ligeiramente vermelho. Internamente, ele se repreendeu por superestimar suas habilidades. No mundo real, o excesso de confiança pode levar ao constrangimento. O membro da Anbu rapidamente trouxe papel e caneta. Kakuzu os aceitou, olhou para Kawakaze e perguntou silenciosamente se a Anbu deveria se afastar para manter seus negócios em sigilo. Não se preocupe, estamos do mesmo lado, disse Kawakaze, deixando o membro da Anbu perplexo. Quando Kawakaze se aliou a um prisioneiro. Mesmo assim, a Anbu permaneceu em silêncio e se afastou. Então está tudo bem, disse Kakuzu, e sem mais hesitação, ele anotou cuidadosamente alguns conjuntos de senhas no papel. Tem um total de 500 milhões de RY aí, disse Kakuzu enquanto entregava o papel e a caneta a Kawakaze com um floreio. Um pouco mais da metade, mas não importa. Capítulo 302. Muito bem, você quer ir comigo? Perguntou Kawakaze, pegando o papel e a caneta. Seu tom sério deixava claro que não se tratava de mera conversa fiada. Não precisa. Vou esperar aqui até você me levar, respondeu Kakuzu calmamente, sem nem mesmo fingir nervosismo. Seu coração estava firme enquanto cruzava as pernas casualmente, já imaginando os bons momentos que o aguardavam quando escapasse. A primeira coisa que ele planejou fazer depois de deixar Konoha foi repor os 2 corações que havia perdido. Quanto a buscar vingança contra Kawakaze, o pensamento mal lhe veio à mente antes de ser descartado. Se possível, Kakuzu não queria mais nada com Kawakaze pelo resto da vida. Ele ouviu rumores de que a Terra da Chuva estava mergulhando no caos, se tornando uma zona sem lei, um lugar perfeito para reunir ninjas errantes. Certo, então eu vou primeiro, disse Kawakaze, levantando-se com a Anbu e deixando Kakuzu sozinho na sala de interrogatório. Vocês cuidam do resto. Não se preocupem com este lugar, Kawakaze instruiu os 2 Anbu depois de saírem. Sim, Lord Kawakaze, responderam eles, curvando-se levemente antes de partir. Não demonstraram preocupação com a possibilidade de Kakuzu escapar. Deixá-lo escapar por entre os dedos seria uma ideia absurda. Afinal, Kawakaze não era o único lutador capaz de Konoha. Hoje é um bom dia, murmurou Kawakaze enquanto guardava o pedaço de papel com as senhas em seu manto. Com um pensamento rápido, ele desapareceu do local. Momentos depois, Kawakaze reapareceu em um canto escuro da movimentada rua comercial de Konoha. Tomando cuidado para não alarmar os transeuntes, ele saiu em campo aberto e seguiu com determinação em direção aos bancos estabelecidos pelos principais países de Konoha. Felizmente, era um período de paz, permitindo que os bancos operassem normalmente. Verificar as senhas de Kakuzu teria sido um desafio em tempos de guerra. Havia 3 bancos no total. Kawakaze decidiu começar pelo Banco do País da Terra, o mais próximo dos 3. Antes que ele pudesse entrar, um homem de meia-idade se aproximou dele. Embora Kawakaze não o reconhecesse, a deferência do homem deixou claro que ele sabia quem era Kawakaze. Senhor Kawakaze, é uma honra recebê-lo hoje, disse o homem respeitosamente. O gerente do banco, originário do País da Terra, parecia mais impressionado do que respeitoso. Afinal, Kawakaze era o homem que derrotara o Tsuchikage e se tornará ainda mais forte desde então. Ele não era alguém para provocar. Não importa se é uma honra ou não. Estou aqui para sacar dinheiro, disse Kawakaze, sem demonstrar interesse em conversar com o gerente do banco, alguém que ele conhecia pela primeira vez. Você já fez negócios conosco? Perguntou o gerente do banco, com uma expressão que revelava pânico. Em sua mente, Kawakaze era inegavelmente rico, mas não conseguia se lembrar de nenhum negócio anterior com ele. Um pensamento perturbador lhe passou pela cabeça. Será que Kawakaze estava ali para roubar o banco? O que ele deveria fazer? Não, respondeu Kawakaze balançando a cabeça, e o pânico do gerente aumentou visivelmente. Então, o que você quer sacar? Gaguejou o gerente com a voz trêmula, enquanto começava a ponderar se salvava a própria vida ou entregava o dinheiro. Resistência nem sequer era uma opção. Que tipo de pessoa você acha que eu sou? Kawakaze finalmente percebeu porque o gerente parecia tão em pânico. Ele não conseguia deixar de se sentir indignado. Roubo era algo abaixo dele. Isso foi obra inteiramente de Kakuzu, e as duas situações não tinham nenhuma relação. Com isso, ele forneceu ao gerente do banco o pseudônimo que Kakuzu havia usado para guardar o dinheiro. Vou verificar. Por favor, aguarde, disse o gerente, enxugando rapidamente o suor inexistente da testa. Ele instruiu sua equipe a tratar bem Kawakaze antes de sair às pressas para investigar. Gerente de banco, essa pessoa existe mesmo, relatou uma mulher após verificar os registros. No entanto, o valor é bastante alto e é preciso agendar um horário, acrescentou ela em um sussurro. Um compromisso? Então vai e explique a ele. Disparou o gerente encarando-a.
Livrar-se daquele cliente tão importante em paz era agora sua maior prioridade. Kawakaze Ataki não era alguém para ser tratado como um cliente comum. A mulher balançou a cabeça vigorosamente, claramente sem vontade de dar a notícia ela mesma. Espero que ele saiba a senha, murmurou o gerente, resignado com a situação e se preparando para o pior. Sem continuar a discussão, pegou o comprovante da transação e saiu. Senhor Kawakaze, por favor, verifique a senha, disse o gerente cautelosamente enquanto se aproximava de Kawakaze, tomando cuidado para não provocá-lo. Kawakaze, incapaz de lembrar a senha, pegou o papel e leu em voz alta. Está correto? Perguntou Kawakaze depois de ler a senha em voz alta. Sim, vou mandar alguém buscá-lo, confirmou o gerente do banco, finalmente relaxando após verificar a veracidade. Ok, vou esperar, disse Kawakaze, guardando o papel de volta no bolso e esperando em silêncio, sem demonstrar intenção de supervisionar o processo. O gerente do banco, mesmo que tivesse a oportunidade, não ousaria fazer nenhum movimento contra Kawakaze. Depois de um tempo, o gerente retornou, carregando uma mala grande. Senhor Kawakaze, está tudo aqui. Quer contar? Perguntou ele, colocando a mala ao lado de Kawakaze. Não precisa. Confio na sua reputação, respondeu Kawakaze, com um tom educado e sem nenhum medo de ser enganado. Claro, nosso banco preza pela credibilidade acima de tudo, disse o gerente, ansioso para destacar a confiabilidade de sua instituição, embora seu histórico revelasse uma história diferente ao lidar com clientes menos formidáveis. Tudo bem, vou embora agora. Você pode voltar ao trabalho, disse Kawakaze, pegando a mala e saindo. O gerente o acompanhou até a rua, voltando somente quando Kawakaze estava a meia rua de distância. Kawakaze então visitou outros 2 bancos, realizando transações semelhantes em cada um deles. Ao retornar a Ambu, seu pergaminho de armazenamento continha 500 milhões em dinheiro. No caminho, ele aproveitou para comprar comida como recompensa para Kakuzu. Em vez de ir ao escritório de Sakumo, Kawakaze foi direto para a sala de interrogatório. Eu já tenho dinheiro. Coma alguma coisa primeiro, e depois eu te mando para fora da vila, disse Kawakaze, colocando a comida na frente de Kakuzu. Obrigado, disse Kakuzu. Ele estava com fome há tanto tempo que nem se deu ao trabalho de saborear, devorando a comida rapidamente. Kawakaze esperou em silêncio, e os 2 não trocaram nenhuma palavra durante a refeição. Estou satisfeito, disse Kakuzu finalmente, limpando a boca descuidadamente e arrotando. Sua fome era tão intensa que até a comida mais simples tinha um gosto delicioso. Vamos. Não vou te segurar mais, disse Kawakaze com um sorriso irônico. Volte sempre, brincou ele enquanto se levantava para abrir a porta da sala de interrogatório. Prefiro não vir, bufou Kakuzu. Realmente não valia a pena. Uma viagem custando 900 milhões de RY. Quem poderia pagar isso? Haha, tudo bem, então não venha. Kawakaze riu com vontade enquanto saía na frente. Kakuzu não respondeu, mantendo a cabeça baixa enquanto seguia Kawakaze em silêncio. Com Kawakaze na liderança, eles navegaram sem problemas. Logo, os 2 estavam do lado de fora da sede da Ambu. Kakuzu fez uma pausa e olhou para trás, jurando silenciosamente nunca mais retornar. Vamos lá, tem certeza de que não quer ficar mais alguns dias? Kawakaze insistiu, visivelmente ansioso para voltar ao trabalho. O pobre chata já devia estar atolado em tarefas. Estou indo, disse Kakuzu apressadamente, acompanhando o ritmo de Kawakaze. Ficar mais tempo não era uma opção, as taxas de acomodação eram absurdas. Não vou me despedir de vocês, disse Kawakaze quando chegaram ao portão de Konoha, pegando a outra metade da senha que Kakuzu havia escrito. Não precisa se despedir de mim. Até a próxima. Não haverá uma próxima vez. Sem nem acenar, Kakuzu disparou como uma flecha disparada de um arco. Ele é bem rápido, comentou Kawakaze, observando Kakuzu desaparecer de vista. Ele fez um sinal para o ninja porteiro fechar a porta e torceu para que Kakuzu aproveitasse o que viria a seguir. Capítulo 303. Finalmente estou fora. Kawakaze Ataki merece algum crédito, afinal. Kakuzu pensou em seus anos de economias e não pôde deixar de se sentir angustiado. Este foi o momento mais frustrante de sua vida. Mesmo quando foi incumbido de assassinar a Shirama e forçado a deixar sua aldeia como bode expiatório, não foi tão enlouquecedor. Naquela época, conquistar os corações dos membros de alto escalão da vila lhe dava uma sensação de alívio. Mas agora, a ideia de se vingar de Kawakaze nem lhe passava pela cabeça. Se tentasse, não teria 900 milhões para trocar por sua vida novamente. Provavelmente acabaria com o corpo e a cabeça separados. Depois de correr por um tempo, Kakuzu se distanciou completamente de Konoha. Parou brevemente para se orientar e então rumou para a Terra da Chuva. Recuperar as forças era sua prioridade, perder 2 corações ainda parecia normal. Na pressa, ele não percebeu as lesmas espalhadas pelo local. Estes são olhos. Alvo localizado, pronto para atacar, gritou um jovem loiro e com máscara atrás dele. Sim, irmão sênior, responderam os 3 atrás dele em uníssono. Era o Esquadrão Minato. O sensei disse para fazermos um bom show, disse Minato com um toque de desconforto, oferecendo outro conselho. Eu sei, não tem problema, respondeu Conan confiantemente. Estou falando com você. Não fique tão nervosa, disse Minato, olhando para ela com um pequeno sorriso. Tenha cuidado quando a luta começar e não fale muito. Conan ignorou as preocupações dele sem levá-las a sério. Sua careta brincalhona permaneceu escondida atrás da máscara. Vamos! Minato assumiu a liderança, avançando em direção a Kakuzu. Ao mesmo tempo, Kakuzu, sem saber o que estava prestes a acontecer, acelerava em direção à Terra da Chuva. Ele se animou ao sentir a presença de 4 pessoas se aproximando. Ainda na Terra do Fogo, decidiu ser um pouco mais cauteloso. No entanto, não lhes deu muita atenção.
Com sua força atual, sentia-se confiante de que pessoas comuns não seriam capazes de lidar com ele. Se nada acontecesse, seria o ideal, mas mesmo que acontecesse, ele não tinha medo. Logo, as 4 figuras apareceram, e Kakuzu as reconheceu imediatamente como ninjas da Anbu de Konoha. A julgar pela aparência, ele presumiu que fossem um esquadrão retornando à vila após completar sua missão. Seguindo seu princípio habitual de melhor fazer menos do que mais, Kakuzu deliberadamente se afastou, uma rara cortesia da parte dele. No entanto, o grupo parecia relutante em deixá-lo ir. Quem é você? Vagando pela Terra do Fogo, perguntou Minato, parando a uma curta distância de Kakuzu. Seu tom carregava um ar de arrogância, como se ele fosse um figurão na Terra do Fogo, exigindo que até mesmo os transeuntes se identificassem. Eu conheço o Sr. Kawakaze de Konoha. Agora estou indo para a Terra da Grama, respondeu Kakuzu, usando o nome de Kawakaze como escudo na esperança de evitar um confronto. Ele está mentindo. Uma pessoa que esconde o rosto e só mostra os olhos não parece uma boa pessoa, declarou Konan, apontando o dedo para Kakuzu e rotulando-o indiscriminadamente. Estou de máscara. Mas vocês também estão de máscara, murmurou Kakuzu, exausto demais para discutir. Aqueles garotos estavam claramente procurando confusão. Sim, vamos derrubá-lo primeiro, sugeriu Yaiko. Se ele realmente conhece o Lord Kawakaze, podemos simplesmente nos desculpar depois. Sua lógica era clara e direta. Nagato, no entanto, permaneceu em silêncio, parado como uma estaca. Qual é o seu nome? De onde você é e para onde vai? É melhor dizer a verdade, ou você vai se arrepender. Minato manteve seu tom arrogante, enquanto os outros permaneceram casualmente, sem mostrar sinais de preocupação. Eu realmente conheço o Lord Kawakaze. Continue com a sua vida. Não seria legal se todos nós deixássemos uns aos outros em paz, disse Kakuzu, mal contendo a raiva. Ele não era um homem de boa índole e estava prestes a explodir. Como alguns ambuzinhos ousam me desrespeitar? Ele matou inúmeras pessoas como eles em um único ano. Como ousa nos ameaçar? Disse Minato, incrédulo, embora sua expressão parecesse trair inexperiência. Ele se parecia muito com um Anbu de segunda geração, alguém que crescerá sem dificuldades e pouco sabia das duras realidades do mundo. Jovem, você precisa tomar cuidado por onde anda. Não pode mexer com qualquer um, disse Kakuzu friamente. Ainda não é tarde demais para você ir embora. Posso fingir que isso nunca aconteceu. O tom desdenhoso de Kakuzu deixou claro que ele subestimou os 4. Sua confiança sugeria que ele poderia facilmente dominá-los, e eles ficariam gratos se ele decidisse poupá-los. Arrogante, murmurou Minato. Vou ver do que você é feito. Deu uma surra nele. Mesmo que algo aconteça, eu assumo a responsabilidade com o Lord Kawakaze. Com isso, Minato sacou uma kunai e investiu contra Kakuzu. Os outros 3, Nagato, Yaiko e Konan, imediatamente se dispersaram, formando um círculo ao redor do alvo. Seus pirralhos estúpidos. Vou levar seus corações, rosnou Kakuzu. Era exatamente isso que ele queria. Se matasse esse Zambu, poderia fugir mais rápido. Uma vez fora da Terra do Fogo, Kawakaze estaria longe demais para intervir. Pare de enrolar e tome cuidado com meus movimentos. Minato gritou enquanto diminuía a distância. A velocidade de Minato era impressionante. Sem sequer usar a técnica do deus voador do trovão, ele já estava na frente de Kakuzu, brandindo sua kunai em um arco certeiro em direção à garganta de Kakuzu. Seu taijutsu é patético. Os braços de Kakuzu explodiram em fios negros enquanto ele rapidamente bloqueava o ataque, zombando de seu oponente. Rasengan. O golpe de kunai de Minato foi desviado em um movimento, mas com a outra mão, ele já havia empurrado o Rasengan em direção ao corpo de Kakuzu. É simplesmente inútil, murmurou Kakuzu. A princípio, ele não pensou muito nisso. Mas no momento em que o Rasengan colidiu com os fios negros, ele percebeu que os havia subestimado severamente, e se arrependeu instantaneamente. Bang! Uma explosão ensurdecedora ecoou quando Kakuzu sentiu como se tivesse sido atingido por um elefante. Os fios negros do seu medo do rancor da terra não resistiram ao poder do Rasengan, e ele foi arremessado para longe. Como um Anbu comum pode ser tão forte? Ataque! Nagato aproveitou a oportunidade e os 3 lançaram seus ninjutsu simultaneamente. Ninjutsu de liberação de água, ninjutsu de liberação de fogo e ninjutsu de papel convergiram para Kakuzu vindos de 3 direções. No ar, sem como se recuperar, Kakuzu observou Minato se aproximar, empunhando um Rasengan enorme. A julgar pelo tamanho, Kakuzu sabia que um golpe direto poderia lhe custar outro coração. Liberação da terra, pele de ferro. Ele ativou a técnica mais uma vez, envolvendo-se em fios negros para maior defesa. Mesmo assim, sentiu-se inquieto. Aqueles oponentes não pareciam crianças mimadas, longe disso. Ele não havia percebido que Minato e Nagato sozinhos poderiam representar uma ameaça séria. Agora, com os 4 trabalhando juntos, o tratavam como se fosse o alvo de uma caçada real. Morrer. O Odama Rasengan de Minato atingiu com precisão, jogando Kakuzu no chão com o peso de uma pedra. O impacto criou uma cratera em forma de meia-lua, espalhando rachaduras como uma teia de aranha pelo terreno. Os fios pretos foram obliterados, revelando a pele escurecida sob o corpo de Kakuzu. Tosse, tosse. Kakuzu tossiu sangue enquanto cambaleava para se levantar. Seus temores se confirmaram. O ataque de Minato o havia reduzido a apenas 2 corações. Sentindo-se cada vez mais vulnerável, Kakuzu lamentou seu descuido, mas não havia solução para sua situação atual. O que houve? Ainda não vão se render? Perguntou Minato, interrompendo o ataque. A ordem era capturar Kakuzu vivo. Continue sonhando. As palavras desafiadoras saíram dos lábios de Kakuzu, tingidas por uma sensação de déjà vu. Capítulo 304. Teimoso. As palavras de Minato eram frias quando ele mudou de foco e atacou novamente, sem dar a Kakuzu a chance de recuperar o fôlego. Minato ainda se continha, evitando usar a técnica do deus voador do trovão. Se os 4 tivessem se esforçado ao máximo, Kakuzu já estaria em sérios apuros.
Liberação de vento, dano por pressão. Para evitar ser atacado novamente por todos os lados, Kakuzu lançou uma técnica de liberação de vento em larga escala, direcionada a Nagato e aos outros. Este era o atributo de seu coração final. O monstro mascarado liberador de vento emitiu bolas de vento de alta pressão de sua boca, formando instantaneamente um vórtice que varreu Nagato e Aiko e Conan. Árvores estalavam e se estilhaçavam por onde passava. Kakuzu forçou seus pés a se moverem, tentando desviar dos ataques implacáveis de Minato. Não é tão fácil, disse Minato calmamente, seu foco exclusivamente em Kakuzu. Sem hesitar, Minato fez outro golpe preciso com sua kunai, mirando diretamente no coração de Kakuzu, que tinha o atributo vento. Desta vez, Kakuzu não ousou zombar dele. O perigo que Minato representava era evidente, e a estima de Kakuzu por ele havia aumentado significativamente. Shiha Tensei, disse Nagato calmamente, estendendo a mão direita. A tempestade de vento foi repentinamente repelida, ricocheteando como se tivesse atingido uma parede invisível. Os olhos de Kakuzu se arregalaram em descrença. Que tipo de ninjutsu infernal é esse? Ele não só nunca tinha visto tal técnica como nunca tinha ouvido falar dela. Todos os Zambu de Konoha são tão loucos assim? Pela primeira vez, ele percebeu o quão absurdo tinha sido tentar assassinar Kawakaze Atake em Konoha. Naquele momento, Kakuzu aceitou plenamente a dura realidade. Aceitar a recompensa pela cabeça de Kawakaze havia selado seu destino desde o início. Ele conhecia melhor do que ninguém o poder absoluto do seu próprio ninjutsu. Agora, estava desesperado para escapar do alcance dos ataques implacáveis. Mas Minato permaneceu atrás dele como uma sombra, não lhe deixando nenhuma oportunidade de fugir. Essa criança não tem medo da morte? Caramba! Kakuzu praguejou internamente. Se você não vai correr, eu também não vou. Quem tem medo de você? Quando a explosão soou atrás dele, Kakuzu de repente percebeu que Minato havia desaparecido. Ao olhar para cima, avistou Minato parado em um galho de árvore distante. Embora a máscara de Minato escondesse sua expressão, Kakuzu podia sentir o sorriso de escárnio. Ah! Kakuzu gritou ao ser arremessado pelo ar, atingido pelas consequências de seu próprio ninjutsu. A força opressiva era indescritível. Enquanto estava no ar, Kakuzu começou a tossir sangue incontrolavelmente. Quando a poeira baixou, ele estava fraco demais para se levantar. Com apenas um coração restante e suas forças quase esgotadas, ele não via esperança de escapar. Os fios negros do medo e do rancor da terra não podiam mais salvá-lo. Acabou? Perguntou Conan enquanto voava para o lado de Minato, mantendo distância de Kakuzu. Ela passará a maior parte da batalha observando, sem ter um papel ativo. Bem, ele não consegue mais se mexer, confirmou Minato com um aceno de cabeça. Kakuzu estava completamente incapacitado. Que chato, murmurou Yaiko, visivelmente decepcionado. Ele liberou uma pequena liberação de água, mais como uma reflexão tardia do que um esforço. Contanto que a missão esteja completa, respondeu Minato calmamente. Preparem-se para voltar. Olhando para Nagato, ele gesticulou em direção a Kakuzu. Bem-stein! Nagato assentiu, estendendo a mão direita. Uma força invisível puxou Kakuzu em sua direção. Kakuzu abriu a boca para falar, mas parou quando sentiu os últimos resquícios de chakra em seu corpo sendo drenados pelo ambu ruivo. Momentos depois, Kakuzu foi jogado sobre o ombro do homem de cabelo laranja como um cachorro sem vida. Você está ficando cada vez melhor nisso, disse Yaiko, dando um tapinha no ombro de Nagato. A habilidade de Nagato realmente se mostrou conveniente, poupando-os do trabalho de selar seu prisioneiro. Bem, todo mundo tem que crescer um dia. Nagato respondeu com uma risada calorosa, completamente à vontade. À medida que envelhecia, ele foi dominando gradualmente as habilidades únicas do Rinnegan. Quando chegasse o dia em que ele controlasse totalmente o Rinnegan, ele sem dúvida superaria o Pen da história original. Se não fossem as limitações de seu corpo, o Nagato original não teria confiado na criação dos Pen dos 6 caminhos. Usar o Rinnegan diretamente com seu próprio corpo era muito mais poderoso. Tudo bem, vamos voltar para a vila, disse Minato, e o grupo começou sua jornada para Konogakakuri. Na verdade, eles não estavam longe da vila há muito tempo. Kawakaze nunca teve a intenção de deixar Kakuzu partir. Com o passar do tempo, Minato e sua equipe se aproximaram de Konoha. Enquanto isso, Kakuzu, que havia se recuperado um pouco, começou a falar nos ombros de Yaiko. Eu estava errado antes. Talvez eu tenha falado um pouco duramente, ele disse lentamente. Eu realmente não sou uma má pessoa. Algumas horas atrás, foi o Lord Kawakaze quem me escoltou para fora da vila. Se não acredita em mim, pode perguntar aos guardas mais tarde. O tom de Kakuzu suavizou enquanto ele tentava esclarecer o mal-entendido. Era difícil aceitar o fato de que, depois de pagar 900 milhões por sua liberdade, ele estava de volta ao cativeiro. O que está acontecendo? Calha a boca. É claro que vamos perguntar ao Lord Kawakaze, Minato retrucou, em tom rude e desdenhoso. Não é a sua vez de fazer exigências. Ele não se preocupou em demonstrar qualquer respeito por Kakuzu. Quanto a perguntar a Kawakaze, foi apenas um comentário superficial. As verdadeiras ordens para capturar Kakuzu vieram diretamente de seu sensei. Garoto de cabelo amarelo, você é tão rude, retrucou Kakuzu. Quando eu vir o Lord Kawakaze, quero que você admita seu erro. Ao ver a atitude de Minato, Kakuzu percebeu que estivera pensando demais. Não havia a mínima chance de o garoto de cabelos amarelos deixá-lo ir. Sua única esperança agora estava em Kawakaze. Kawakaze tinha acabado de aceitar meu suborno enorme. Não tem como ele me virar as costas tão cedo, raciocinou Kakuzu. Não tinha nem se passado meio-dia. Além disso, ele tinha provas do suborno, então ainda havia uma boa chance de conseguir sua libertação. Depois de organizar seus pensamentos, Kakuzu decidiu ficar em silêncio. Continuar falando só poderia levá-lo à loucura com Minato por perto. Estarei esperando, disse Minato secamente antes de se calar. Esse cara é realmente lamentável. Ele ainda não descobriu a verdade.
Ao chegarem aos portões de Konogakakure, Kakuzu tentou falar com os guardas. Eles nem sequer olharam para ele, ignorando completamente suas palavras. De volta à prisão da Anbu, Kakuzu se acalmou. Estava convencido de que Kawakaze apareceria diante dele em breve. Depois de deixar Kakuzu, Minato e os outros foram até o escritório do Hokage, onde Kawakaze estava conversando com Chata sobre algo. Você cuidou disso? Kawakaze perguntou primeiro. Sim, sensei, respondeu Minato. Eu o deixei na prisão da Anbu. Minato seguiu as instruções de Kawakaze à risca. Ótimo. Então deixe-o em paz. Mantenha-o preso, disse Kawakaze. Estou sendo gentil poupando a vida dele. Se eu o soltar, ele provavelmente vai cometer ainda mais crimes. Kawakaze parecia satisfeito, até mesmo pensando que havia feito uma boa ação. Ele continuou pedindo para ver você, Konan interrompeu, incapaz de conter um sorriso. Konan agora tinha pouco em comum com a figura fria e distante da história original. Você acha que eu o veria só porque ele quer me ver? Quem ele pensa que é? E quem eu penso que sou? Kawakaze riu com um tom de zombaria. Pobre Kakuzu, tão direto e ainda assim interpretado dessa forma. Exatamente, Konan concordou casualmente, tratando Kakuzu como nada mais que um prisioneiro. Certo, se não houver mais nada, vão para casa descansar. A Anbu não vai atribuir nenhuma missão a vocês hoje, disse Kawakaze, dispensando-os. Mais cedo naquela manhã, ele já havia falado com Sakumo, encerrando efetivamente o turno matinal deles. Então eu vou encontrar Kushina, disse Minato, disparando mais rápido que um coelho. Embora não tivesse usado a técnica do deus voador do trovão para chegar ali, ele não hesitou em ir embora rapidamente. Adeus, sensei, ele respondeu. Os três amigos trocaram olhares desamparados, balançando a cabeça. Sempre que Minato tinha tempo livre, mal podia esperar para passar com Kushina. No final, eles eram apenas garotos e garotas apaixonados, nenhum deles era melhor que os outros. Capítulo 305. Mikoto, corra até ali. Pegue-o. Kushina gritou ansiosamente para Mikoto do outro lado do beco. Eu sei. Mikoto respondeu rapidamente. Quando ela se virou, uma sombra escura veio em sua direção, um gato enorme e gordo usando um colar de ouro. Era impressionante ver um gato tão gordinho pular tão alto. Só dava para suspirar de admiração. Era realmente um gato do mundo ninja. Ah! Mikoto gritou, cobrindo o rosto e recuando com medo de ser arranhada ou desfigurada. Sua força não era particularmente impressionante, e ela hesitou em manusear o gato com muita força. Só de pensar em sua empregadora, a velha rica e teimosa, sua cabeça latejava. Você está bem? Kushina correu sem culpar Mikoto e a ajudou a se levantar com um olhar de genuína preocupação. A culpa é minha. Deixei que ele escapasse de novo, disse Mikoto, claramente envergonhado enquanto o gato desaparecia de vista. Está tudo bem. Este gato já foi pego tantas vezes. Ele reage rápido, Kushina a tranquilizou. Acabei de ver a Yoko correndo atrás dele. Kushina limpou a sujeira das roupas de Mikoto e beliscou seu traseiro de brincadeira. É uma sensação muito boa, ela disse. Ei, você é uma sem-vergonha, exclamou Mikoto, batendo levemente em Kushina. Os dois caíram na gargalhada e a frustração anterior foi imediatamente esquecida. Apesar de seu comportamento despreocupado, a gentileza e a atenção aos detalhes de Kushina brilhavam. A juventude é feita de valorizar amizades como essa, declarou uma voz de repente. Dui apareceu do nada com os olhos cheios de lágrimas, aparentemente perdido em memórias de sua juventude. Infelizmente, os dois companheiros de equipe de sua juventude já haviam falecido há muito tempo, caindo no cumprimento do dever. Dui-sensei. Kushina e Mikoto pararam de brincar, sentindo-se um pouco nervosas, como se tivessem sido pegas sonhando acordadas na aula. Bem, vocês dois precisam continuar assim, disse Dui com o polegar para cima e seu sorriso brilhante característico. E outra coisa, se você não se apressar, o gato vai ter ido embora há muito tempo. Ah, estamos indo. Os dois saíram às pressas e o rosto da mulher rica surgiu em suas mentes ao simples pensamento de perder o gato. Eles até imaginaram como ela os repreenderia. De qualquer forma, não queriam encarar aquilo. Grande irmão Dui. Uma voz soou atrás de Dui. Minato, você está aqui para ver Kushina, certo? Dui se virou e viu Minato um pouco envergonhado, coçando a nuca. A diferença de gerações entre eles era bastante confusa. Minato começara a chamar Dui de tio, mas Dui o corrigiu. Ele ainda era jovem. Que tipo de tio ele era? Em que missão você está? Você não vai pegar gatos de novo, vai? Minato já havia trocado de roupa e estava muito bonito. Poucas pessoas conseguiriam usar o penteado dele. Haha, sim. Aquele gato gordo foge de casa 4 ou 5 vezes por mês. Dui riu, pensando que o dinheiro da missão da mulher rica seria suficiente para comprar uma nova. Eu vou ajudar, Minato se ofereceu, como se pudesse lidar com a situação. Não precisa. A missão é pequena, mas é uma experiência valiosa no caminho para a vida adulta. Dui recusou sem hesitar. Se precisassem de ajuda com uma missão tão trivial, quando os três cresceriam? Tudo bem, então vou esperar com você. Minato não insistiu, pois achava que Dui estava certo. Sente-se ali e coma alguma coisa. Dui apontou para o restaurante de yakitori não muito longe. Se não fosse pela atual recuperação econômica, ele jamais teria se oferecido para pagar tão facilmente. Bom, estou com um pouco de fome. Minato estava realmente com um pouco de fome depois de toda aquela correria. Os dois chegaram a uma espetada e pediram comida casualmente. Comeram enquanto conversavam tranquilamente. Na maior parte do tempo, era Dui quem falava, com Minato ocasionalmente respondendo. A cada 3 frases falava-se de juventude, e a cada 5, Dui parecia chorar. Minato não tinha ideia de como lidar com a situação. Quando ele sentiu que a conversa estava chegando a um beco sem saída, Kushina e seu grupo apareceram não muito longe, segurando um gato gordinho. Minato olhou para eles como se fossem seus salvadores. Jurou a si mesmo que nunca mais sairia sozinho com Dui. Kushina.
Quando Minato gritou, os olhos de Kushina brilharam. Ela colocou o gato gordo nos braços de Mikoto e correu em direção a Minato. Quando você chegou aqui? Kushina sentou-se ao lado de Minato, e não havia mais nenhum sensei em seus olhos. Não faz muito tempo. Vocês não terminaram a missão, então Dui e eu esperamos aqui. Minato levantou a mão e tirou um pequeno pedaço de folha da cabeça de Kushina, provavelmente de quando ela estava agarrando o gato gordo. Em poucas frases, Mikoto e Yoko também entraram na loja. Como Minato costumava visitar Kushina, todos se tratavam pelo primeiro nome. Eles trocaram cumprimentos, e Mikoto e Yoko sentaram-se em uma mesa vazia. Dui-sensei, a missão foi cumprida, disse Mikoto, agarrando firmemente o gato gordo com as duas mãos. Muito bem, pessoal. Vão em frente e peguem alguma coisa para comer. Eu vou ajudar na missão, disse Dui, pegando o gato gordo dos braços de Mikoto e dando algum espaço aos jovens. Obrigada, sensei, disseram as 3 garotas em uníssono enquanto se despediam dele. Divirta-se. Vou direto para casa para ficar com meus filhos. Dui saiu com um sorriso, carregando o gato gordo nos braços. Fez questão de apontar alguma comida que pudesse impedir e pagou a conta antes de partir. Prometera pagá-los e manteria sua palavra. Mentiras não tinham lugar no caminho da juventude. Depois que Dui foi embora, o clima na mesa melhorou. Embora Minato também fosse um Chunin, ele tinha quase a mesma idade que eles, então não havia diferença de gerações. Todos os dias só pegamos gatos e cachorros. É tão chato, reclamou Kushina, mordendo um espeto. Se Dui ainda estivesse lá, ela não ousaria dizer isso. Sabia que isso lhe daria um sermão, e não suportava o estilo de sermão dele. Não é tão ruim assim, disse Mikoto calmamente. Ela realmente achava essas missões bem interessantes. Depois de se casar com Fugaku, ela provavelmente não teria mais a chance de fazer missões. Não é tão ruim assim? É um tédio de morte. Invejo o Minato. Ele deve ter cumprido uma ótima missão hoje. Senão, não estaria aqui agora. Yoko interrompeu com sua personalidade parecida com a de Kushina. Não, foi apenas uma pequena missão. Nosso sensei nos deu o dia de folga, explicou Minato, sem pensar muito em capturar Kakuzu e sem intenção de dar mais detalhes. Minato, você é um Chunin, e eu sou apenas um Genin. Você não vai me odiar, vai? Kushina parecia pular de um pensamento para outro, sua pergunta surgindo do nada. Como eu poderia? Mesmo que você não soubesse usar ninjutsu, eu ainda gostaria de você. Graças ao treinamento de Kawakaze, Minato não tinha mais vergonha de dizer essas coisas, mesmo na frente dos outros. Não exibam sua afeição na minha frente. Malditos sejam todos vocês, resmungou Yoko, a única pessoa solteira à mesa, enquanto mordia agressivamente um espeto. Haha, eu não vou parar só por sua causa. Meu Minato é o melhor, declarou Kushina, apertando-se contra Minato como se não suportasse ficar longe dele. Vocês me dão nojo, murmurou Yoko. Sua frustração só pareceu alimentar seu apetite enquanto ela devorava mais alguns espetinhos com gosto. Hahaha. Os 3 não conseguiram evitar rir. Em pouco tempo, os espetinhos que haviam pedido antes foram trazidos à mesa. Os 4 comeram e conversaram, num ambiente animado e harmonioso. Depois de terminarem a refeição, cada um seguiu seu caminho. Minato e Kushina, no entanto, partiram para aproveitar um momento agradável juntos. Da rua ao beco, do pôr do sol ao nascer da lua, eles vagaram, saboreando a companhia um do outro. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 306. Já se passaram 5 meses desde que Kakuzu foi capturado. Ele havia perdido completamente as esperanças. Inicialmente esperara a chegada de Kawakaze, mas quanto maiores suas expectativas, maior a decepção. Ele nem sequer o vira de relance. Mais tarde, ele tentou puxar assunto com os guardas, chegando a mencionar a aceitação de subornos por Kawakaze. No entanto, os guardas permaneceram indiferentes, sempre dando a mesma resposta fria. Você acha que pode ver o Lord Kawakaze quando quiser? Não importa o que Kakuzu dissesse, eles o ignoravam. Ele começou a sentir que, se nada mudasse, morreria ali. O coração de seu corpo estava falhando, incapaz de resistir por muito mais tempo. Infelizmente, ninguém se importava com sua condição. Talvez Kawakaze se lembrasse dele algum dia. Se por acaso ainda estivesse vivo, talvez houvesse uma pequena chance de ver a luz do dia novamente. Mas uma coisa era certa, não seria agora. Kawakaze não tinha tempo para pensar em Kakuzu. Sua mente nem estava concentrada em si mesmo. No hospital de Konoha, um homem de cabelos grisalhos caminhava ansiosamente em frente à sala de parto. Kawakaze, pare de girar. Você está me deixando tonto, disse Sakumo da área de descanso próxima. Essas foram as mesmas palavras que Kawakaze lhe dissera uma vez. Agora seus papéis estavam invertidos. Estou preocupado. Kawakaze parou por alguns segundos, mas rapidamente voltou a andar. Finalmente ele entendeu como Sakumo se sentirá naquela ocasião. Era indescritível. Embora soubesse que as chances de algo acontecer com Tsunade eram extremamente pequenas, ele não conseguia parar de se preocupar. Está tudo bem. Você não confia na Tsunade agora? Nayuki falou calmamente, sentando-se ao lado de Sakumo. Ela não estava nem um pouco preocupada. Se não fosse por Tsunade, Nayuki talvez nem estivesse viva hoje. Com o ninjutsu médico de Tsunade não havia como nada dar errado. Tio, a tia vai ficar bem. Aqui, pegue um doce. Kakashi se aproximou obedientemente e tirou um pirulito do bolso. Nosso Kakashi é um menino tão bom. Kawakaze sorriu, acariciando a cabeça de Kakashi. Sua tia dará à luz um irmãozinho para você, então você não poderá intimidá-lo no futuro.
Kawakazi pegou o pirulito desembrulhado e o colocou na boca. Por um momento a tensão pareceu diminuir. Tio, não se preocupe. Eu definitivamente protegerei meu irmãozinho, disse Kakashi, estufando o peito e com o rostinho cheio de determinação. Eu acredito em você, respondeu Kawakazi com um sorriso caloroso, pegando a mão de Kakashi e levando-o para se sentar com Sakumo. Deve chegar em breve. Estou ouvindo um bebê chorando, disse Sakumo, encostando a cabeça na parede como se estivesse ouvindo. Ele mal sabia que do outro lado do muro não havia nenhuma sala de parto. Você acha que eu sou uma criança de 3 anos? Kawakazi revirou os olhos, sabendo pelas plantas do prédio o que realmente havia ali. Eu só estava tentando te confortar, não é? Admitiu Sakumo, um pouco envergonhado por ter sido pego. Obrigado, disse Kawakazi secamente com um tom de voz que revelava exasperação. Estou me sentindo melhor agora. Vou esperar. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nas coxas, e se acomodou em uma silenciosa paciência. A atmosfera ficou monótona por um momento. Do outro lado da sala, Navaki, Minato e alguns outros estavam amontoados, sussurrando na área de descanso. Por que a esposa do sensei ainda não saiu? Conan franziu a testa, olhando da sala de parto para Kawakazi. Faz pouco tempo. Não pode ser tão rápido, disse Kushina casualmente, embora seu tom revelasse um toque de preocupação. Tsunade sempre demonstrara tanto carinho por ela como uma irmã de verdade. Kushina tem razão, Conan. Não se preocupe, disse Misaki com um tom tranquilizador. Como uma irmã mais velha, ela confortou Conan. Misaki tinha plena confiança em Tsunade. Embora não fosse uma ninja médica, ela entendia o suficiente para confiar nas habilidades incomparáveis de Tsunade. Os meninos permaneceram em silêncio, exceto Navaki, que finalmente falou. Relaxa. Minha irmã poderia dar à luz sozinha se quisesse, disse ele, despreocupadamente. Sem falar que a sala de parto é toda equipada. O tom indiferente de Navaki deixou claro que ele não estava nem um pouco preocupado. Para ele, dar à luz era uma questão simples. A ideia de que isso pudesse prejudicar sua irmã parecia completamente absurda. Kawakazi não estava com humor para prestar atenção no que eles estavam dizendo. O corredor ainda estava lotado de pessoas, embora todos permanecessem em silêncio. A área estava cercada por ninjas. Era natural que o nascimento do filho do Hokage tivesse uma presença tão significativa. Por outro lado, também era uma precaução para garantir a segurança de Tsunade, já que ela era uma Jinchiki. Para evitar qualquer contratempo, até Mito estava presente na sala de parto para fornecer proteção. A cabeça está saindo. Tsunade, use um pouco mais de força, disse Mito, olhando entre as pernas de Tsunade sem nenhum sinal de preocupação. Sua calma contrastava fortemente com a ansiedade de Kawakazi lá fora. Mito temia que o selo pudesse enfraquecer e que Shei, as 7 caudas dentro de Tsunade, pudesse causar problemas. Mas Shei permaneceu obediente, sem um único vestígio de chakra. Até mesmo a 9 caudas dentro dela parecia satisfeita e não demonstrava a intenção de provocar Shei. Sim, só mais um pouquinho de esforço e ele sairá, encorajou Koharu Tatani, o ninja médico intervindo para ajudar. Tsunade não recusou. A oferta foi claramente feita com boa vontade, mesmo que ela achasse que não precisava de ajuda para dar à luz. Eu sei, estou forçando a barra, né? Murmurou Tsunade com os punhos cerrados e o rosto franzido de determinação. Ela estava claramente dando tudo de si. Vamos, metade do corpo está para fora, anunciou Mito como um comentarista ao vivo. Com as pernas de Tsunade cobertas por um pano, ela não conseguia ver o progresso. Não é tão difícil, disse Tsunade com os dentes cerrados, esforçando-se novamente. Em um instante, o bebê se moveu significativamente para a frente. O sucesso está próximo, disse Koharu, agora capaz de ver um pequeno tufo de cabelo do bebê. Viva! Com o último empurrão de Tsunade, o choro do bebê encheu o quarto. Ops, é um menino grande, exclamou Mito, cortando rapidamente o cordão umbilical antes de enrolar o bebê em uma toalha preparada. Apesar de o bebê estar coberto de água e secreções, Mito não demonstrou nenhum sinal de desgosto. Ela o enxugou cuidadosamente, com um sorriso gentil iluminando seu rosto. Deixe-me ver, disse Tsunade ansiosamente, incapaz de esperar para ver seu filho. Qual é a pressa? Ele não pode fugir ainda, respondeu Mito, olhando feio para Tsunade enquanto ela lentamente envolvia o bebê em um pano de algodão novamente. Mito segurou o bebê nos braços por um tempo até que o choro diminuísse, então finalmente o entregou a Tsunade. Ele realmente se parece com você, comentou Koharu Tatani, ficando de lado e se sentindo um pouco estranho. Ele se parece mais com o Kawakazi, disse Tsunade, passando os dedos pelos cabelos prateados do bebê. Era uma característica marcante do clã Ataque, já que todos os seus membros compartilhavam a mesma cor de cabelo. Não importa a aparência dele. Vocês dois são bonitos, disse Mito casualmente. Essa criança não será feia no futuro. Mito se moveu para limpar Tsunade, agindo com sua eficiência habitual. Enquanto Mito não pensava em nada, Tsunade começou a se sentir tímida. Vovó, eu mesma faço isso. Diga ao Kawakazi para entrar, disse Tsunade rapidamente, devolvendo o bebê a Mito. Ela não sentia desconforto físico, mas ainda assim não conseguia aceitar esse tipo de ajuda, mesmo vindo da avó. Sério, por que você tem vergonha da sua avó? Mito repreendeu levemente, jogando a toalha de volta na bacia. Ela acha mesmo que eu quero fazer isso? Pensou Mito. É só porque você é minha neta. Segurando o bebê com firmeza, Mito caminhou em direção à porta da maternidade. Capítulo 307. A porta da sala de parto abriu-se ligeiramente. Kawakazi não aguentou esperar e correu imediatamente. Em pouco tempo a área ao seu redor estava lotada de pessoas. Tsunade está bem, e este é seu filho, disse Mito, abrindo apenas uma fresta na porta. Não era conveniente abri-la completamente ainda. Que bom que ela está bem. Ele é tão fofo. Embora Kawakazi não conseguisse enxergar direito pela pequena fresta, ele ainda elogiou o bebê. Era seu filho. Como poderia não ser fofo?
Tsunade mandou você entrar, acrescentou Mito. A Anbu pode recuar. Os outros terão que esperar um pouco mais. Ela abriu a porta um pouco mais, apenas o suficiente para Kawakaze passar. Sem hesitar, ele entrou. Eu disse que ia ficar tudo bem. Eu cuido da retirada da Anbu, disse Sakumo com uma risada calorosa, dando um tapinha forte no ombro de Kawakaze. Então, ele se virou e se espremeu para sair. Parabéns, sensei. Parabéns, cunhado. Um grupo de jovens adolescentes se uniu sorrindo e dando os parabéns. Eles estavam genuinamente felizes. A partir de hoje, tinham mais um membro na família. Tio. Posso entrar e ver meu irmãozinho? Perguntou Kakashi, inquieto, se contorcendo nos braços de Nayuki. Você pode vê-lo mais tarde. Esperaremos seu tio lá fora, respondeu Nayuki gentilmente. Ela sabia que talvez não fosse conveniente entrar ainda. Além disso, Kakashi, embora jovem, ainda era um menino. Então está bem, Kakashi concordou obedientemente, embora seu rosto demonstrasse decepção. Espere seu tio levar seu irmãozinho para fora, disse Kawakaze, apertando o nariz de Kakashi antes de passar pela porta. Bang! A porta da sala de parto fechou-se firmemente atrás dele. As pessoas do lado de fora começaram a se dispersar, retornando aos seus lugares anteriores. No entanto, a atmosfera havia mudado completamente. Sorrisos iluminavam os rostos de todos, e as risadas do lado de fora da sala de parto eram constantes. Sakumo retirou a Anbu como prometido e voltou a sentar-se ao lado de Nayuki. Ele não tinha intenção de ir embora, queria esperar que Kawakaze voltasse para casa juntos. Deixe-me segurá-lo, disse Kawakaze ao entrar, imediatamente estendendo as mãos, sem se preocupar se Mito aprovava ou não. Eu não sabia que você sabia segurar um bebê, comentou Mito, observando Kawakaze, cujo olhar parecia grudado no bebê em seus braços. Está tudo bem, estou acostumado a segurar Kakashi, respondeu Kawakaze sem nem olhar para cima, com a atenção totalmente voltada para o filho. Estranhamente, no momento em que a criança estava nos braços de Kawakaze, ele começou a sorrir. O bebê estendeu a mãozinha, tentando tocar o rosto de Kawakaze. Não é de se admirar que ele seja seu, disse Mito com uma ponta de inveja, ressaltando que o bebê não sorriu nenhuma vez enquanto ela o segurava. Haha. Kawakaze aproximou o rosto da mãozinha e sua risada ficou ainda mais alegre. Vem aqui, chamou Tsunade, já tendo terminado de se arrumar e sentado na cama enquanto vestia as calças. Estou indo, minha querida esposa. Você trabalhou duro, disse Kawakaze, sem se incomodar com os outros na sala, enquanto corria até ela. Olhe os olhos do bebê. Eles são iguais aos seus, ele acrescentou, sentando-se ao lado dela e apontando para os olhos do bebê. Sério? Ainda não olhei com atenção. Tsunade se inclinou depois de terminar de vestir as calças para examinar o bebê. É realmente invejável, disse Mito suavemente. Observando a cena calorosa da família de 3, Mito se lembrou de quando dera à luz o pai de Tsunade. Hashirama apontara para a filha e falará com ela da mesma forma naquela ocasião. A felicidade estava sendo transmitida e naquele momento, ela não sentia arrependimentos em sua vida. Você já escolheu um nome para o bebê? Perguntou Tsunade, olhando para Kawakaze. Eles estavam discutindo isso na noite anterior. Sim, chamamos. Vamos chamá-lo de Jinji Ataki, respondeu Kawakaze, assentindo enquanto dizia o nome que finalmente haviam escolhido. Ok, nada mal. Você gostou do nome que seu pai te deu, pequena Jinji? Tsunade levantou um dedo e deu um leve toque no nariz do filho, com um tom estranhamente suave. Não parece legal? Perguntou Kawakaze com os olhos cheios de admiração enquanto olhava para Tsunade e depois para Jinji. Depois de alguns momentos de carinho, Mito, sentindo o ar sufocante na maternidade, ficou um pouco impaciente. Chega disso. Se não vamos ficar para a internação, vamos para casa. Em algumas horas, o bebê estará pronto para mamar. Mito não tinha certeza se Tsunade já tinha leite, mas ela mesma começou a amamentar pouco depois de dar à luz. Eu sei, vovó. Vamos para casa, disse Tsunade casualmente, como se nada tivesse acontecido. Ela se levantou da cama e começou a se preparar para sair. Você não quer ficar mais alguns dias? Perguntou Kawakaze, ainda um pouco preocupado que partir tão cedo depois de dar à luz pudesse ser muito precipitado. Fique quieta, minha bunda. Estou em perfeita forma. Entregue o bebê, disse Tsunade com firmeza. Para provar seu ponto, ela arrancou o Jinji dos braços de Kawakaze e caminhou rapidamente em direção à porta da maternidade. Eu realmente não posso fazer nada sobre você, disse Kawakaze com um sorriso irônico, balançando a cabeça. Obrigado, conselheiro Koharu e a todos, disse Kawakaze, dirigindo-se à equipe médica na sala de parto. Um envelope vermelho para cada um, não precisa recusar. Ele tirou uma pilha de envelopes vermelhos do bolso e entregou pessoalmente um a cada um dos funcionários, garantindo que fossem devidamente agradecidos. Ele entendia claramente a importância de manter bons relacionamentos. Então não seremos educados. Parabéns, Lord Kawakaze, disseram todos com um sorriso ao aceitar os envelopes vermelhos. O valor não importava, era uma ocasião feliz e um gesto de boa sorte. Senhor Kawakaze, estou voltando agora, disse Koharu Tatani, guardando o envelope vermelho no bolso e se despedindo. Vá em frente. Muito obrigado por toda a sua ajuda hoje, respondeu Kawakaze sinceramente. Embora Koharu tenha desempenhado principalmente o papel de líder de torcida, Kawakaze estava genuinamente grato a ela. Não foi problema nenhum. De qualquer forma, eu não ajudei muito, disse Koharu modestamente, embora não conseguisse evitar sentir uma rara sensação de satisfação, algo que ela nunca havia experimentado com as travessuras habituais de seus colegas como Hiruzen Sarutobi. Vou levar todos vocês para jantar um dia desses. Cuidem-se, acrescentou Kawakaze, notando que Tsunade já estava estendendo a mão para a porta da sala de parto. Tudo bem, vamos arrumar, disse Koharu, ordenando que as enfermeiras limpassem a sala de parto. Kawakaze rapidamente alcançou Tsunade, ficando atrás dela ao lado de Mito. Tsunade era a estrela do momento, e Kawakaze não tinha intenção de roubar seus holofotes.
Quando a porta se abriu, Tsunade saiu primeiro e foi imediatamente cercada pela multidão que esperava. Mito e Kawakaze se viram momentaneamente deixados de lado. Irmã, deixe-me segurar meu sobrinho, disse Navaki, correndo para frente com as mãos ansiosamente estendidas. Você sabe como segurar um bebê? Salve-o, disse Misaki, dando-lhe um tapinha nas costas e avisando-o para não assustar o bebê e fazê-lo chorar. Posso ao menos dar uma olhada? Se Tsunade tivesse dito isso a ele, Navaki poderia ter rebatido, embora provavelmente tivesse acabado derrotado. Mas com Misaki, ele não ousou. Simplesmente parecia lamentável, como se toda a luta o tivesse abandonado. Irmão, irmão, Kakashi gritou animadamente dos braços de Nayuki, inclinando-se para olhar para Genji. Seu rosto se iluminou enquanto examinava cuidadosamente o bebê. Seu irmãozinho tem a mesma cor de cabelo que você. Sakumo sorriu e acariciou a cabeça de Kakashi. A cor do cabelo do clã Ataque é linda, disse ele calorosamente. Certo, parem de se aglomerar, disse Nayuki, intervindo para resgatar Tsunade da atenção avassaladora. Vamos para casa. Sim, vamos para casa primeiro, concordou Kawakaze, dando um passo à frente para separar todos gentilmente. Genji, a mamãe vai te levar para casa, disse Tsunade, liderando o caminho enquanto o grupo começava a marcha em direção à residência do clã Ataque. Mito, que normalmente não visitava a residência do clã Ataque com frequência, naturalmente se juntou a eles desta vez. Era evidente que ela estaria ocupada dali em diante. Capítulo 308. Depois de deixar o hospital, o grupo atraiu bastante atenção enquanto caminhava pelas ruas. Muitos moradores se apresentaram espontaneamente para oferecer seus parabéns. E a notícia de que Lady Okage estava comemorando o nascimento de um filho precioso rapidamente se espalhou por Konoha. Desde o início, Genji Ataki capturou a atenção dos moradores. Kawakaze e Tsunade sorriam radiantes, cumprimentando calorosamente cada aldeão. Quando chegaram em casa, suas vozes estavam quase roucas. Mesmo assim, não tinham do que reclamar, pelo contrário, estavam felizes em fazer tudo de novo. A alegria deles vinha do coração, um sentimento que não desapareceria tão cedo. Tsunade, você deve estar com fome. Vou mandar a cozinha preparar alguma coisa, disse Nayuki, entregando Kakashi para Sakumo antes de ir para a cozinha. Faça uma sopa de sargo ou algo assim. Na verdade, esqueça, eu vou com você, interrompeu Mito antes que Tsunade pudesse responder. Embora Tsunade fosse bem dotada, Mito ainda estava determinada a fazer com que a cozinha preparasse alimentos que pudessem promover a produção de leite. Ela entendia que tamanho nem sempre estava relacionado à produção. Ah, já terminei, murmurou Tsunade, esfregando a testa. Ela já conhecia muito bem os efeitos da sopa de sargo. A vovó está cuidando de você, disse Kawakaze. Vamos voltar para o quarto. Kawakaze realmente achou que era uma boa ideia. Se sobrasse, ele sempre podia beber um pouco. Tsunade assentiu, abraçando Genji enquanto caminhava em direção ao quarto. Não era ideal expor um recém-nascido a muito vento. Nós também vamos, disse Navaki, liderando o grupo atrás dela. Eles ainda não tinham tido a chance de olhar o bebê direito. Sakumo, por outro lado, não participou. Ele pretendia visitar o santuário da família para informar seus ancestrais sobre as boas novas. Seus 2 filhos tinham tido herdeiros. Kakashi, depois de ser solto pelo pai, caminhou atrás dele com suas pernas curtas demorando a andar. De volta ao quarto, Tsunade colocou Genji delicadamente no novo berço. Kawakaze o havia feito ele mesmo, forrando com uma cama macia. O trabalho artesanal era primoroso, refletindo o cuidado e a atenção que ele havia dedicado a ele. Você pode olhar, mas não faça Genji chorar, disse Tsunade, afastando-se graciosamente para deixar os outros se aproximarem. Kawakaze ficou com ela, os dois sentados em silêncio ao lado da cama. Entendido, respondeu o grupo em uníssono, e então cercou o pequeno Genji. Kakashi, pequeno demais para passar, gritou de trás da multidão em pânico. Eu também quero ver, eu também quero ver. Eu carrego você. Misaki se virou, pegou Kakashi em seus braços e imediatamente o trouxe para mais perto do irmão. Irmão, eu sou seu irmão, disse Kakashi suavemente, ainda reservado e sem estender a mão. Sua voz de bebê era cativante. Genji ainda é jovem, mas quando crescer, vai te chamar de irmão, Misaki a persuadiu gentilmente. Navaki, observando a cena, ficou hipnotizada, convencida de que Misaki seria uma mãe maravilhosa algum dia. Genji, eu sou sua irmã mais velha, Konan, ela se apresentou em tom alegre. Se alguém te intimidar no futuro, é só ligar para o irmão mais velho, Minato. Konan, sabendo que não era muito conhecida, reconheceu a grande reputação de Minato. Apesar de sua consciência, sua natureza infantil transpareceu quando ela estendeu um dedo e tocou gentilmente a mãozinha de Genji. Genji olhou para a garota de cabelos roxos com os olhos arregalados, aparentemente cativado por sua aparência. Sua mãozinha agarrou o dedo dela, fazendo Konan sorrir de alegria. Genji, sou seu tio, anunciou Navaki, agachando-se e inclinando-se. No entanto, Genji nem olhou para ele, ignorando sua abordagem calorosa. Haha, você não é um tio popular. Minato zombou impiedosamente, ficando de lado, claramente entretido. Você só pensa nisso, retrucou Navaki, encarando Minato antes de se virar para Genji. Pirralho, mais cedo ou mais tarde você vai aprender o seu lugar. Talvez sentindo perigo, Genji soltou um grito de ua. Eu já não avisei vocês? Tsunade retrucou, levantando-se abruptamente para repreendê-los. Irmã, não fui eu, protestou Navaki rapidamente, seu tom de culpa o traindo. O resto do grupo, cheio de inocência, permaneceu em silêncio, sem ousar dizer uma palavra. Eu sabia que era você. Este é seu sobrinho. O que você está fazendo? Tsunade repreendeu, dando 2 tapas em Navaki sem hesitar ou investigar. Hahaha. Todos riram alegremente enquanto Navaki agarrava a cabeça com dor. Se houver uma próxima vez, eu te mostro do que sou capaz. Tsunade avisou ferozmente antes de tirar Genji do caminho. Ela sussurrou baixinho para o bebê. Seja um bom menino, a mamãe está aqui. De repente, ela fez uma pausa.
Por que está um pouco úmido? Perguntou-se em voz alta, notando uma sensação de umidade na mão. É o xixi do Jinji, eu acho. Alguém vá buscar uma bacia de água morna, ordenou Kawakaze calmamente. Sim, sensei, respondeu Nagato prontamente. Sem hesitar, dirigiu-se à porta. Sério, murmurou Tsunade, desamarrando o pano de algodão em volta de Jinji. Lá dentro, ela encontrou uma grande mancha molhada. Irmã, você está me acusando injustamente, protestou Navaki, encorajado por sua inocência. Qual o problema em acusar você? Retrucou Tsunade. Quer que eu me desculpe? A breve onda de confiança de Navaki desapareceu sob o olhar penetrante de Tsunade. Não, só estou te dizendo, murmurou ele, encolhendo o pescoço e abaixando a voz. Com um ar resignado, ele refletiu que sua submissão natural a Tsunade significava que ele provavelmente nunca ganharia vantagem. É tão pequeno, comentou Conan distraidamente, falando com Kushina e Misaki que estavam por perto. Menininha, o que você está dizendo? Kushina repreendeu levemente, dando um tapa gentil em Conan quando o comentário escapou. Misaki olhou, mas preferiu permanecer em silêncio. Irmã Conan, o que é tão pequeno? Kakashi perguntou inocentemente dos braços de Misaki. Nada, não deu ouvidos às bobagens dela. Misaki interrompeu rapidamente, preocupada que Conan pudesse dizer algo inapropriado. Ela lançou um olhar de advertência para Conan, silenciosamente pedindo que ela ficasse quieta. Ah! Kakashi aceitou a resposta sem mais perguntas, para grande alívio de Misaki. Ela soltou um suspiro, grata por ele não ter insistido no assunto. Ela não saberia explicar. Onde devo colocá-lo? Perguntou Nagato enquanto voltava para o quarto com uma bacia de água. Só coloque na mesa, respondeu Tsunade casualmente, segurando Jinji enquanto se preparava para limpá-lo. Ai, Conan gritou de repente, agarrando a cabeça. Virando-se, viu Kawakaze parado atrás dela com um sorriso travesso. Não pense que eu não ouvi isso, disse Kawakaze, sorrindo. Menininha, você não sabe o que pode ou não dizer, então cuidado com o que fala. Eu sei, sensei, respondeu Conan, fazendo beicinho e parecendo lamentável. Não acredito. Vá brincar em outro lugar, disse Kawakaze com firmeza, percebendo a encenação. Estou falando a verdade. É muito pequeno, respondeu Conan, claramente irritado. Kawakaze levantou a mão em uma ameaça fingida, e Conan instintivamente deu um passo para trás, com uma pitada de medo nos olhos. Se você não tem nada a dizer, então fique quieto. Kawakaze disparou. Conan aproveitou o momento para correr atrás de Yaiko, usando-o como escudo. Controle A, Kawakaze instruiu Yaiko impacientemente. Sim, sensei, concordou Yaiko, embora estivesse claramente sendo dominado pelas palhaçadas de Conan. Apresse-se e embrulhe isso. Não deixe que ele pegue um resfriado, disse Kawakaze, entregando a Tsunade um pano de algodão limpo. Se você continuar fazendo xixi, a mamãe vai te dar umas palmadas, brincou Tsunade, dando algumas batidinhas leves no bumbum roliço de Jinji. Ela rapidamente o enrolou bem apertado e o colocou de volta no berço. Não demorou muito para que Jinji adormecesse pacificamente. Capítulo 309. Enquanto Jinji adormecia, as pessoas na casa se dispersaram gradualmente. Kawakaze e Tsunade ficaram para trás, conversando sobre o filho e imaginando o futuro juntos. Depois de um tempo indeterminado, a voz de Naoki soou à sua frente, chamando Tsunade. O jantar está pronto. Já vou, cunhada, respondeu Tsunade. Fique de olho enquanto eu como. Eu cuido de você mais tarde. Tsunade se levantou e lembrou Kawakaze. Observe com atenção. Vá em frente e coma bastante, disse Kawakaze, erguendo a sobrancelha de forma sugestiva, sem deixar dúvidas sobre o que queria dizer. Você não vale o esforço, disse Tsunade com um olhar furioso antes de sair para seguir Naoki até a sala de jantar. Kawakaze observou-a desaparecer de vista, depois caminhou até o filho e agachou-se ao lado dele. Só de olhar para a pequena, sentiu vontade de rir. Você tem muita sorte, não é? Disse ele suavemente. Entrar para nossa família significa uma vida cheia de bênçãos. Kawakaze murmurou para si mesmo enquanto olhava para Jinji adormecido. Não sabia por que estava falando tanto sozinho. Por sorte, não havia mais ninguém por perto, ou poderiam ter pensado que ele era louco. Enquanto isso, Tsunade chegou ao refeitório, onde todos já estavam sentados. Hoje a família inteira estava presente, o que é incomum, com Mito sentado à cabeceira da mesa após ser repetidamente convidado por Sakumo. Sirva a comida, por favor, Naoki instruiu a criada assim que Tsunade se sentou. Quase imediatamente uma variedade de sopas foi trazida à mesa. Tsunade olhou para a seleção. Sopa de carpa, sopa de galinha com legumes, pés de porco e sopa de amendoim. Isso é mesmo necessário? Perguntou Tsunade, olhando para Mito. Ela nem precisava adivinhar. Era óbvio que era obra da avó. As refeições de Naoki nunca eram tão elaboradas. Por que não? Não deixe o pequeno Jinji passar fome, disse Mito, sem rodeios, deixando Tsunade momentaneamente sem palavras. Se você aguenta, coma mais. Se não, vá com calma, acrescentou Naoki com um sorriso. Resignada, Tsunade se serviu de uma tigela generosa de canja de galinha e começou a comer. Enquanto os outros pratos eram servidos, todos começaram a comer. Tsunade olhou para os pratos apimentados e de aparência deliciosa, pegando seus hashis quando Mito a interrompeu. Você não pode comer isso. Coma algo leve, disse Mito sem nem olhar para cima, mas de alguma forma notando cada movimento de Tsunade. Vovó, vou só dar uma mordidinha, protestou Tsunade, gesticulando para enfatizar seu pedido. De jeito nenhum, sem discussão, respondeu Mito firmemente, não deixando espaço para concessões. Tsunade bufou de frustração, retirou a mão e virou a sopa da tigela de uma só vez para desabafar sua irritação. Nada mal, beba mais um pouco, comentou Mito, com um tom de voz carregado de sutil zombaria, o que só aumentou a raiva de Tsunade. Mas o que ela podia fazer? Afinal, era a avó dela.
Eu sei, disse Tsunade, lembrando-se de como era receber tal tratamento. Navaki, sentado do outro lado, lutava para conter o riso, elogiando interiormente a sagacidade de Mito. Irmã, você não é incrível? Se você é tão capaz, por que não tenta com a vovó? Ele provocou. No momento em que Navaki se empolgava, sentiu um tapinha na perna. Levantou os olhos e viu o aviso sutil de Misaki, e então percebeu o olhar assassino de Tsunade. Vá em frente e ria se quiser, mas parece que você está segurando a risada com muita força, disse Tsunade com um tom nada gentil, embora suas palavras sugerissem compreensão. Irmã, você entendeu tudo errado, respondeu Navaki rapidamente com a expressão séria. Eu só estava pensando em algo engraçado. Sua mudança repentina de comportamento foi resultado da experiência. Se ele realmente risse, levaria uma surra. Espero que sim, disse Tsunade, desviando o olhar. O efeito de sua Zor já estava em vigor. Ela tomou um longo gole d'água, resignando-se à situação. Até o prato principal que conseguiu comer foi apenas uma tigela simples de mingau. Estou satisfeita. Vou trocar com o Kavakazi, anunciou Tsunade, irritada, enquanto se levantava. Esta refeição tinha sido tudo, menos agradável. Vá em frente, disse Mito, acenando com a mão em sinal de desdém, como se estivesse espantando uma mosca. Puf! Navaki finalmente não conseguiu se conter e soltou uma risada. Navaki, espere só, ameaçou Tsunade enquanto saía furiosa. Você não podia aguentar mais um pouquinho? Misaki olhou para ele com uma expressão de decepção. Ele não parecia sentir o menor arrependimento por ter apanhado. Haha, não consigo mais me conter, disse Navaki, finalmente soltando uma risada, pois já estava resignado com a surra que receberia. Muito corajoso, comentou Minato, seu tom demonstrando profundo respeito pela ousadia de Navaki. De nada, respondeu Navaki com um sorriso. Os dois palhaços rapidamente começaram uma conversa animada. Todos que assistiam se divertiam. Afinal, quem não tinha um casal de palhaços na família? Quando Tsunade voltou, ela reclamou com Kavakazi, só sopa e mingau. É tão triste. É tudo para o seu bem, e vai durar pouco tempo. Você pode comer o que quiser, Kavakazi a tranquilizou, e eu até te acompanho para uns drinks. As palavras de Kavakazi tinham a intenção de confortá-la, mas ele não ousou oferecer nada. Sabia que Mito faria se arrepender se tentasse alimentar Tsunade com algo inadequado. Esqueça, isso é só conversa fiada, respondeu Tsunade, claramente inconformada. Ela entendia bem a sua situação, amamentar significava manter uma dieta rigorosa por pelo menos 10 meses a 1 ano. Pensar nisso a deixou completamente miserável. Meu Deus, isso é tão lamentável, ela murmurou. Kavakazi começou a responder, mas foi interrompido pelo choro de Jinji. Fazer xixi de novo? Tsunade adivinhou imediatamente. Kavakazi foi até Jinji e pegou-a no colo, apalpando o pano de algodão para verificar se estava molhado. Ao encontrá-lo seco, levantou-o para ter certeza, confirmando que não havia urina. Provavelmente com fome, concluiu. Viu? Disse Kavakazi, olhando para os olhos arregalados de Tsunade. Me dê o bebê e feche a porta, instruiu Tsunade, sem demonstrar constrangimento enquanto afrouxava as roupas, pronta para amamentar Jinji. Certo. Kavakazi entregou Jinji e fechou a porta rapidamente. Ficar lá dentro era definitivamente seu plano. Ele não iria a lugar nenhum. Você tem leite? Perguntou Kavakazi, embora fosse uma pergunta sem sentido. Como eu poderia saber? Deixe Jinji tentar e ver, respondeu Tsunade enquanto se preparava para amamentar, trazendo Jinji para mais perto. A amamentação era instintiva para as crianças, e Jinji começou a mamar assim que ele se aproximou. Kavakazi observou por um momento antes de comentar. Diga a ele para mamar mais. Tsunade olhou para ele, mas não disse nada. O que um homem como ele saberia? Li alguns livros sobre criação de filhos antes. Acrescentou Kavakazi na defensiva, apontando para uma pilha de livros no quarto. Tsunade gentilmente empurrou a cabeça de Jinji para mais perto para ajudá-lo a se agarrar corretamente. Você sente? Perguntou Kavakazi ao notar a carranca de Tsunade. Ele não conseguia entender qual era o resultado. Parece que está saindo, disse Tsunade vagamente, sentindo um fluxo quente e notando os movimentos de Jinji engolindo. Ela percebeu que isso marcava o início de suas restrições alimentares por um longo tempo. Eu sabia que você ficaria bem, disse Kavakazi com um sorriso. Afinal, eles não cresceram tanto assim à toa. Tsunade revirou os olhos com a piada descarada dele. Nunca sai uma palavra gentil da sua boca. Depois de cerca de 10 minutos, Jinji parecia satisfeito, soltando a trava e parecendo sonolento. Me dá ele, disse Kavakazi, pegando Jinji e colocando-o de volta no berço. Enquanto isso, Tsunade ajeitava suas roupas. Vá comer, disse ela, sentindo um leve inchaço do outro lado. Aquela criança tinha tão pouco apetite. O que ela faria até que o apetite dele aumentasse? Certo, volto depois de comer, respondeu Kavakazi, abrindo a porta e saindo. Mal sabia ele que poderia ter outra refeição quando voltasse. Quando o momento finalmente chegou, Kavakazi relutantemente se aproximou, apenas para perceber o quão desagradável aquilo realmente era. Ele quase engasgou, sentindo como se a comida que tinha acabado de comer estivesse prestes a voltar. Sua reação lhe rendeu tanto o ridículo quanto a desaprovação de Tsunade. Isso é ruim. Se eu reclamar hoje, quem sabe amanhã ela pode me bater. Capítulo 310. Os 2 meses passaram voando. Talvez fosse devido aos bons cuidados e à boa alimentação, mas o pequeno Jinji havia engordado quase 3 quilos. Ele parecia mais gordinho e ainda mais adorável. Durante esse tempo, Mito o visitava diariamente e Jinji havia se apegado bastante a ela. Kavakazi finalmente viu a luz depois de 11 meses a protegendo. Tsunade, talvez se sentindo entediada demais, havia retornado ao trabalho. Com suas responsabilidades reduzidas, Kavakazi agora estava muito mais livre e vivendo uma vida muito confortável. Quanto à amamentação, ele simplesmente carregava o pequeno Jinji para frente e para trás usando a técnica do deus trovão voador, o que era muito conveniente.
Você está satisfeito? Perguntou Kawakaze. O papai vai te levar para ver a vovó. Já era tarde, e Kawakaze tinha acabado de voltar do escritório do Hokage com Jinji. Jinji balbuciou nos braços de Kawakaze, embora ninguém pudesse entendê-lo. Então vou considerar isso um sim, disse Kawakaze alegremente, carregando Jinji para o dojo. Eia! Assim que chegaram, viram Kakashi praticando com uma espada de madeira. Com mais de 2 anos, Kakashi começara a aprender exercícios simples de espada sob a orientação de Sakumo. Shiromaru estava ao lado de Kakashi, sendo treinada por Onimaru. O ritmo de Kakashi como genin de 5 anos era impressionante. Não era cedo demais para começar a praticar aos 2 anos. Embora Kawakaze achasse que talvez fosse um pouco cedo, ele não queria impedi-lo. Quando chegasse a hora, ele seria ainda mais rigoroso que Sakumo. Ele não queria que Kakashi se tornasse outro 50-50 novamente. Vovó, cunhada, cumprimentou Kawakaze enquanto se aproximava da mesa de pedra onde Mito conversava com Nayuki. Aquilo era muito mais animado do que a solidão que Mito já havia experimentado em casa. Bem-vindo de volta, disse Nayuki, servindo um copo de água para Kawakaze. Deixe-me segurar Jinji, disse Mito enquanto tirava o bebê dos braços de Kawakaze antes que ele pudesse responder. Ele é mais próximo da vovó do que de qualquer outra pessoa, e você sempre sorri quando ela te abraça, disse Kawakaze com um sorriso. Ele não estava dizendo isso só para fazer Mito se sentir melhor, era a verdade. É isso mesmo. Eu acordo cedo e trabalho duro todos os dias. Certo, pequeno Jinji, disse Mito, segurando Jinji no alto. Risada. Jinji chutou seus pezinhos e riu alegremente. Os 3 começaram a conversar distraidamente. Kawakaze não ia à academia há muito tempo, mas com Eionoda ali, não sentia nenhum desconforto. Tio, como foi meu treino? Perguntou Kakashi, correndo durante um intervalo. Seu olhar expectante estava fixo em Kawakaze. Ele admirava profundamente o tio, sabendo que ele era um grande mestre, alguém ainda mais impressionante que o pai. O quão impressionante, porém, ele não compreendia completamente. Nada mal, disse Kawakaze com um sorriso gentil, bagunçando o cabelo de Kakashi. Só não exagere. Kakashi franziu a testa levemente, seu tom carregado de insatisfação. Só, nada mal. Acho que vou ter que me esforçar ainda mais. Ele já sentia que estava se esforçando bastante. Dizer que não é ruim, é um exagero. O que há para ficar insatisfeito? Nayuki, observando o filho, não conseguiu conter o riso. Com o nível de habilidade de Kakashi, até ela tinha dificuldade em vê-lo praticar. Como alguém tão jovem poderia impressionar Kawakaze? Não vou mais falar com a mamãe, bufou Kakashi, fazendo beicinho de frustração. Vamos, Shiromaru, vamos lá. Com isso, ele conduziu Shiromaru de volta para continuar praticando, com sua teimosa determinação inabalável. As provocações da mãe só alimentaram sua determinação. Ele provaria que ela estava errada com trabalho duro. Essa criança. Nayuki suspirou com uma mistura de riso e exasperação. Ela não conseguia entender de onde Kakashi herdara tal temperamento. Haha, é bom ser animado, comentou Kawakaze. Kawakaze achou que estava tudo bem. Dizer o que você quer dizer e ser direto é melhor do que reprimir emoções ou causar dor desnecessária. Ele sorriu orgulhosamente, confiante de que Kakashi, com ambos os pais e um espírito vivo, cresceria completamente diferente do que as coisas eram antes. Crianças são todas assim, acrescentou Mito. Quando Tsunade e Navaki eram pequenos, eram muito mais travessos. Tsunade, quando ficou mais velha, até fez aquele maldito Hashirama levá-la para jogar. Nunca vi um avô assim antes. Ele quase me levou para o túmulo. Deixe-o treinar por diversão por enquanto. Não há pressa, disse Kawakaze, observando Kakashi praticando diligentemente seus movimentos. Quem discordaria? Além disso, não foi seu irmão mais velho que insistiu para que ele aprendesse? Nayuki não pôde deixar de sentir uma pontada de compaixão. Kakashi ainda era tão jovem. Fiz isso para o bem dele, disse Sakumo, aproximando-se do grupo. O que ele ganha com isso? Você simplesmente não quer que o Kakashi seja abandonado pelo Gai, retrucou Nayuki. E o Dui também. O Gai é tão novinho, mas tem que correr por Konoha. Ele é realmente implacável. Ela lançou um olhar furioso para Sakumo, classificando ele e o Dui como péssimos pais. Isso não é verdade, retrucou Sakumo, antes de mudar rapidamente de assunto. A propósito, estou com um pouco de sede. Ele se sentou com um sorriso irônico, claramente evitando a discussão. Ela tinha razão. Kakashi não pode perder logo na largada. O que você acha? Disse Nayuki, embora ainda servisse um copo de água para o marido. Haha. Cunhada, acho que você tem razão, disse Kawakaze, claramente procurando confusão e importunando as pessoas. O que isso tem a ver com você? Cuide do seu próprio filho, retrucou Sakumo. Embora cauteloso perto de Nayuki, não tinha reservas em confrontar Kawakaze. Ai, faz tempo que não bato em você. Não sabe quem é o chefe? Kawakaze arregaçou as mangas, pronto para um duelo mano a mano com seu irmão mais velho. Quem tem medo de você? Se eu não te espancar até a morte hoje, não serei seu irmão mais velho, declarou Sakumo enquanto largava a xícara e se levantava, exalando ameaça. Se ele estava realmente em pânico ou não, só o próprio Sakumo sabia, mas ele realmente não podia se dar ao luxo de perder. Os dois se entreolharam, suas travessuras infantis lembrando-as de uma criança de 5 anos. Vocês dois precisam ter vergonha na cara, repreendeu Nayuki. Vocês dois são pais. Ela soltou um longo suspiro. Que dia era esse? Jinji, não aprenda mais com seu pai no futuro, interrompeu Mito. Ele não parece muito inteligente. Mito, familiarizada com a maneira peculiar dos irmãos Ataque de expressar seus sentimentos, permaneceu impassível. Em vez disso, usou a cena como um momento de aprendizado perfeito para dar uma lição profunda a Jinji. Não se preocupe, isso é entre nós, irmãos, disse Sakumo, estendendo a mão para bloquear o caminho de Nayuki. Ele não iria recuar naquele dia.
Você está sendo teimoso. Cunhada, vou lhe dar uma lição, disse Kawakaze enquanto agarrava Sakumo pelo colarinho. Sakumo, que não era de brincadeira, imediatamente agarrou a mão de Kawakaze em resposta. Jinji, observando a troca, olhou fascinado, tentando entender o que estava acontecendo. Kawakaze, ataque, você está se rebelando? Um grito alto ecoou ao longe, fazendo Kawakaze recuar instintivamente. Não, eu só estava brincando com o irmão mais velho, ele disse apressadamente, soltando a coleira de Sakumo quando Tsunade se aproximou. Brincando? Se eu tivesse chegado um instante depois, vocês dois estariam rolando no chão. As crianças estão assistindo, comentou Tsunade, rispidamente. Seu bom humor anterior foi claramente arruinado pela visão daqueles dois. Esses dois são realmente desesperados. Exatamente. Vocês dois deveriam saber, disse Nayuki com firmeza, apoiando Tsunade. Era evidente que os dois irmãos estavam prestes a enfrentar algum tipo de punição. Isso é ridículo, murmurou Sakumo enquanto soltava a mão de Kawakaze. Com um ar de exagerada consideração, ele ajeitou a gola do rapaz. Parece que estou na sua casa pela primeira vez? Perguntou Tsunade secamente, revirando os olhos. Vocês dois nem têm uma desculpa decente. Haha, Kawakaze e Sakumo trocaram olhares envergonhados, agora compartilhando a camaradagem silenciosa de verdadeiros irmãos. Em uníssono coçaram a cabeça e riram sem jeito. Um batendo em cada um justo e honesto, acrescentou Mito, visivelmente divertida. Seu comentário me lembrou apenas de uma dupla, Hashirama e Tobirama. Pensando bem, a maneira como esses dois irmãos se davam era bem parecida com a cena que se desenrola agora. Não precisa disso. Já admitimos nossos erros, disse Sakumo rapidamente, percebendo que tanto Nayuki quanto Tsunade pareciam prontas para agir. Os dois irmãos se abraçaram, com os rostos pintados com expressões exageradas de amor fraternal. Vou te deixar ir desta vez, já que você sabe o que é bom para você, disse Tsunade com um bufo antes de se sentar ao lado de Nayuki e Mito. Seu humor melhorou imediatamente quando ela voltou sua atenção para Jinji, provocando a criança com um sorriso. Ótimo. Não haverá próxima vez, declarou Nayuki. Os dois irmãos, que já haviam dito coisas semelhantes inúmeras vezes antes, não tinham intenção de parar com suas palhaçadas, apesar de suas declarações. Sentaram-se, parecendo crianças repreendidas, decidindo sabiamente não abusar mais da sorte. Tsunade e Nayuki os ignoraram completamente depois disso, voltando o foco para assuntos mais agradáveis. Kawakaze e Sakumo, sem outra escolha, sentaram-se em silêncio e olharam fixamente, com a bravata anterior desfeita. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.